Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Rogamos, Senhor, que a tua bênção nos envolva nesse instante e que tu possa nos ajudar na nossa caminhada evolutiva, a fim de que nós tenhamos êxitos nesse trabalho. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Que tua bênção e a tua paz permaneçam em nossos corações, nos acompanhem, nos fortaleçam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos estudando o livro de Josué. E aí vamos fazer a leitura do capítulo de hoje, capítulo 10. Item 1, versículo 1. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomara a Ai e a destruíra totalmente, pois este fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, pois Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e era ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valorosos. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, para lhes dizer: Subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então, esses 5 reis que nós acabamos de citar aqui em cima, se uniram para destruir Gibeão e o povo de Israel, os israelitas. Né? Porque esses reis sabiam que Josué, o povo de Israel, de Josué, era um povo guerreiro. E já sabiam que Josué e o seu povo já tinham destruído várias cidades e também morto vários reis. Então vamos ver o que dá daqui para frente. E então se juntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Aquis e o rei de Eglon, eles e todos seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Bom, sitiar, todo mundo sabe aí o que é sitiar. Eles cercaram, sitiar é cercar, cercaram Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Jebrai, a dizer: Não retires de teus servos a tua mão, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa. Então esse Gibeão, o rei de Gibeão, mandou mensageiros até Josué, pedindo ajuda para que eles se juntassem, porque eles estavam cercados. Continuando, Josué, pois, subiu de Gibal com toda a gente de guerra e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os entregarei na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Opa, aqui é interessante. Aqui, meus amigos, aqui o Deus, aqui de Josué, o Deus de Israel, ele está prometendo a Josué e ao seu povo, logicamente, de que ele não deve temer enfrentar a guerra, porque eles vencerão, porque eles estão assessorados aqui pelo Deus. A gente percebe, o pessoal, percebe no decorrer das nossas leituras aqui da Bíblia, principalmente aqui no Antigo Testamento, de que esse Deus aqui de Josué, esse Deus de Israel, é um Deus guerreiro. É um Deus guerreiro.
Porque ele está sempre à frente, né, orientando e dizendo como eles devem fazer, o que eles devem fazer para que eles ganhem a guerra, porque ele está assessorando todos. Ou seja, ele está assessorando o exército de Israel. Muito bem, continuando. E Josué deu de repente sobre eles, tendo marchado a noite toda, subindo de Gilgal. Gilgal era o acampamento em que esse povo israelita se acampou logo após a passagem do Rio Jordão. A gente viu que Moisés entregou o comando do povo para Josué, e Josué, a partir daí, começou a comandar o povo, e o povo de Israel passou pelo Rio Jordão, em que teve aquele fenômeno que a gente já viu anteriormente, e ele se acampou ali, nas proximidades do Rio Jordão. Por ali ficou, e o Deus aqui deu o nome do lugar de Gilgal. Muito bem, continuando. E o Senhor os pôs em desordem diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho, que sob a Bet-Horon feriu-os até a Zeca e Maqueda. Pois quando eles iam fugindo de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e eles morreram. E foram mais os que morreram de pedras de saraivada do que os filhos de Israel mataram a espada. Olha só, meus amigos, que coisa interessante isso aqui. Olha só, eles, além do combate de Israel contra o povo, os 5 reis que estavam reunidos, o Deus lança do céu pedras para matar os inimigos, aqueles que estavam guerreando contra Israel. E ele está dizendo aqui, por incrível que pareça, está dizendo que essas pedras mataram muito mais gente do que aqueles que mataram Josué e o povo. Aqui nos demonstrando que esse Deus tinha controle total da natureza. Perceberam? Deus guerreiro, Deus que ajudava na guerra. Repetindo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode falar que a gente para por aqui, tá bom? Então vamos continuar se ninguém quiser comentar. Muito interessante isso aqui. Continuando. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse na presença de Israel: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale do Ai-Jalom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Olha só, meus irmãos. Aqui, interessantezinha essa passagem. Olha só. Josué tinha o poder de mexer com o sol e com a lua. De dar ordens ao sol e à lua para que parassem. Isto é impressionante. É. A questão é, isto é muito poder. Muito poder. Eu não acredito. É alguma coisa, é algo inacreditável. Eu gostei da observação, Marlene. É algo realmente inacreditável. Como é que uma pessoa, né, mesmo sendo médium, né, porque Moisés era médium, né, que era assistido por esse Deus aqui,
Josué também. E pelo que está nos falando aqui, esse pedacinho de texto demonstra que Josué tinha até mais poder do que Moisés por conta disso aqui, porque isso aqui realmente é inacreditável. 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 Ou seja, o sol parou quase o dia inteiro. É o que ele está dizendo bem aqui. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então vamos continuar. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, atendendo o Senhor assim à voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Quer dizer, isso nunca aconteceu mais. Isso nunca aconteceu mais. Foi um fenômeno primeiro e nunca mais aconteceu. Por quê? Sabe lá, se lá por quê? Porque talvez não existiu ninguém que tivesse esse poder aqui, que Marlene está achando incrível, inacreditável, que não acredita. E eu estou dizendo que é inacreditável. Realmente é algo assombroso, meus amigos. Algo realmente assombroso. Um fenômeno desse, né? Uma pessoa ter esse poder. Muito bem. Se não tiver mais comentário, a gente continua. Aqueles 5 reis. Ah, não, peraí. O 15. Depois voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam na caverna que há em Maqueda. Os 5 reis e seus povos foram derrotados e os reis, que eram os comandantes dos povos, desses 5 povos, se esconderam em uma caverna. E isto foi anunciado a Josué nestas palavras: acharam-se os 5 reis escondidos na caverna de Maqueda. Disse, pois, Josué: arrastai grandes pedras para a boca da caverna, e junto a ela ponde homens que os guardem. Bom, então o que Josué está dizendo aqui é que ele pediu para arrastar pedras grandes e enormes para tapar a entrada da caverna. E lá colocar vigias para que os reis vencidos não saíssem de lá. Que coisa interessante isso aqui. 19. Vós, porém, não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos, matando os que vão ficando atrás. Não os deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou em mãos. O que ele está dizendo aqui? Josué está dizendo aqui, o exército matar todo mundo. Porque Deus tinha entregue a cidade para eles. Ou seja, Deus tinha qual é a palavra? Deus tinha dito que ele entregaria essas cidades. Ou seja, Deus tinha dito, isso quer dizer que Deus estava dizendo que eles venceriam as guerras nessas cidades, contra essas cidades. 20. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de os ferir, com muito grande matança, até serem eles exterminados, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial de Maqueda. Não havia ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da caverna e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Bom, aqui vai ter coisa. Fizeram, pois, assim e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da caverna. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon.
Quando os trouxeram a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos seus comandantes dos homens de guerra que o haviam acompanhado: Chegai-vos, ponde os pés sobre os pescoços desses reis. E eles se chegaram e puseram os pés sobre os pescoços do rei. Então colocaram os reis no chão e pisaram no pescoço dos reis. Colocaram o pé no pescoço de cada um deles. Então Josué lhe disse: Não temais, nem vos atemorizeis. Enforcai-vos. Ele está mandando enforcar os reis. E tende bom ânimo, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos. Eita, isso aqui é pesado. Contra os quais haveis de pelejar. O que Josué está dizendo aqui, meus amigos? Josué está dizendo que esse Deus aqui, ele procede da mesma forma com os inimigos. Vocês já imaginaram os inimigos de Deus? O que eles não poderiam fazer? Esse Deus não poderia fazer? Eu falei para vocês um pouquinho antes que esse Deus era um Deus guerreiro. Né? Um Deus guerreiro. A pergunta é que eu sempre faço. Mas espera aí. Esse Deus aqui é o nosso Deus? Aquele que a gente considera? É parecido com o nosso Deus? Aquele que manda a gente amar os nossos inimigos? Ah, sim. Esse não pode ser o mesmo. Não é, Marlene? Não pode ser o mesmo. Exatamente, uma contradição total. É isso que um dia eu vou entender. Até agora eu não entendo, mas um dia eu vou entender tudo isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Marlene e Lucas. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Além de ser totalmente diferentes, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento que nos é apresentado por Jesus. O Deus do Novo Testamento, João diz o seguinte sobre ele: Deus é amor. Amor é o maior dos sentimentos. É o mais sublime dos sentimentos. Ora, nós amamos, todos nós aqui amamos alguém, nós amamos alguém da nossa família, nossos esposos, nossos maridos, nossos filhos, nossos amigos, etc, etc. E desses amores que a gente tem por estas pessoas, existem amores diferentes, mas tem um ou dois que são bem mais destacados do que os outros. E a gente considera esse sentimento de amor pelos nossos familiares, por aqueles que nós conhecemos, por aqueles que a gente gosta, como algo maravilhoso. Imaginem, meus amigos, o amor de Deus para com suas criaturas. Não pode ser igual a este daqui, não. Não pode ser igual. Eu me recuso a aceitar que esse Deus aqui é igual àquele de lá. Me recuso a aceitar. E isto nos deixa com a orelha em pé. Nos deixa com a orelha em pé com relação a essas coisas. Por isso é que Marlene disse que não consegue entender a Bíblia no que diz respeito, logicamente, Marlene, ao Antigo Testamento. Porque realmente é algo da gente ficar meio perdido algumas vezes, com algumas passagens. Tem outras passagens não, que são maravilhosas, são lindas, a gente deve seguir, arrisca, parará. Mas a maioria, algumas delas, a gente fica meio esquisito em seguir porque é meio complicado.
Então, vamos continuar. Estamos quase no final do nosso comentário, que hoje nós vamos parar um pouquinho mais cedo. 26. Depois disto, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiras, onde ficaram pendurados até a tarde. Olha, mandou enforcar, depois matou e deixou pendurado. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para você. E este Josué era o cara que era assistido diretamente por este Deus. Até porque, olha só, este Josué estava assessorado por ele. Tudo que o Josué fazia, se ele não dizia nada, era aprovação, estava aprovado. O que a gente fica imaginando, meus amigos, é o seguinte: o ser humano é realmente extremamente imperfeito. Aqui a gente vê uma crueldade sem tamanho. Essas guerras do Antigo Testamento são de uma crueldade sem tamanho. Em poucos, no início desse livro de Josué, a gente percebeu que o Josué mandava matar dos outros povos vencidos homens, mulheres, crianças, animais, dizimava o povo que ele estava guerreando. Até crianças. Isso é coisa de estarrecer. Ou seja, onde é que está o sentimento de amor? Na verdade, não é nem para a gente ficar surpreendido com um negócio desse, porque hoje em dia, em pleno século XXI, né, as crueldades que existem no nosso planeta são terríveis em todo lugar. As guerras! As guerras estão aqui no Antigo Testamento e estão aqui agora, em pleno século XXI. Guerras terríveis. Muitas crueldades. Para demonstrar para nós, Lucas e Marlene, que o homem não evoluiu muita coisa, não. Não evoluiu muita coisa. E isto nos deixa tristes, porque de lá para cá já se passaram milênios. E o homem parece que continua mais ou menos do mesmo jeito. É incrível. É incrível. Então vamos lá, mais um pouquinho. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram os reis dos madeiros, lançaram nas cavernas em que se haviam escondido e puseram à boca da mesma grandes pedras que ainda ali estão até o dia de hoje. Ou seja, ali na caverna foi o cemitério dos reis. Jogou os corpos lá na caverna, tapa. Olha só. Será que Josué pensou que eles depois de mortos iam fugir da caverna? Mas mandou colocar uma pedra enorme na boca da caverna para que ele, sei lá, para funcionar como o cemitério dos reis. O texto está dizendo que está lá até hoje. Eu não sei que hoje ele se refere aqui, né? Porque isso aqui é um texto antigo. Antigo. A gente não deve trazer para o hoje da agora. É um hoje lá para eles. Continuando. Naquele mesmo dia, Josué tomou a Maqueda e feriu a fio de espada. Outra cidade. Bem como a seu rei. Totalmente os destruiu com todos os que nela havia, sem deixar ali nem sequer um. Ou seja, Josué invadiu outra cidade e matou todo mundo, não sobrou ninguém.
e fez, pois, ao rei de Maqueda, como fizera com o rei de Jericó. Hã? Aqui o cara era terrível, menino. O cara realmente era um guerreiro, assessorado por Deus aqui. Continuando. De Maqueda, Josué e todo Israel com ele passou a Libna e pelejou contra ela. Adivinha se ele não ganhou dessa também. E a esta também, e a seu rei, o Senhor entregou na mão de Israel, ou seja, para o povo de Israel, comandado por Josué, que a feriu a fio de espada com todos os que nela havia, sem deixar ali nem sequer um. Fez, pois, ao seu rei, como fizeram ao rei de Jericó. Então, depois de matar o povo, prendia o rei e, por último, ele matava o rei. De Libna, Josué e todo Israel, com ele, passou a Laquis, e a cercou e pelejou contra ela. O Senhor entregou também a Laquis na mão de Israel, que a tomou no segundo dia e a feriu a fio de espada com todos o que nela havia, conforme tudo que fizera a Libna. Ou seja, matou todo mundo também. Então Orão, rei de Jezé, subiu para ajudar a Laquis. Porém, Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até não lhe deixar sequer um. Vou te contar que o negócio foi pesado, menino. É de impressionar, Marlene e Lucas. De Laquis, Josué e todo Israel com ele passou a Eglon, e a sitiaram e a pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram, ferindo-a a fio de espada, destruiu totalmente nesse mesmo dia todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Laquis. De Eglon, Josué e todo Israel com ele subiu a Hebron. Pelejaram contra ela, tomaram-na e a feriram a fio de espada, bem como seu rei e todas as suas cidades, com todos os que nela havia. A ninguém deixou com vida, mas conforme tudo que fizera a Eglon, a destruiu totalmente, com todos os que nela havia. Então Josué e todo o Israel com ele voltou a Debi, pelejou contra ela e a tomou com o seu rei e todas as suas cidades. Feriu-as a fio de espada e a todos os que nela havia destruiu totalmente, não deixando sequer um, como fizera a Hebron e como fizera a Libna ao seu rei, assim a Debi e ao seu rei. Nossa, pessoal, o negócio aqui é pesado. Continuando, só mais um pouquinho. Assim, feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Negueb, a baixada e as faldas das montanhas, e a todos os seus reis. Não deixou nem sequer um, mas a tudo que tinha fôlego destruiu totalmente, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. Então é aqui, meus amigos, Josué fez tudo porque Deus ordenou que ele fizesse. Isto aqui é bacana, né? Isso aqui é interessante, meus amigos. Muito interessante. Muito interessante. Assim Josué Quem, os fez. Diga. quem quiser se zangar com a gente que se zangue, mas se nós somos espíritos e temos raciocínio, a gente vê logo que não existe lógica, nada disso, né? Verdade. Então Verdade. a gente estuda porque tem que estudar, Perfeito. mas a gente tem consciência da questão dos falsos profetas, dessas mentiradas aí, tudo que não tem lógica nenhuma. É só você pensar um pouquinho que uma pessoa que criou toda essa natureza maravilhosa vai fazer tudo isso, né? Só Realmente. isso. Um Deus cruel. Falou bem, ô Marlene. Esse Deus aqui é um Deus cruel. Te contar. Mas alguém pode dizer, mas isso aí foi naquela época, tudo lá era normal. Bom, normal.
Mas se Deus não muda, Deus muda, ou Deus é o tempo todo do mesmo jeito? Porque Deus já está perfeito. Pelo menos é o que a gente imagina, né? Deus já está Isso. perfeito. Se Deus já está perfeito, hum, não seria muito interessante ele agir, ter um comportamento desse jeito aqui. Bom, mas o pessoal de outra religião não vê isso aqui desse jeito. Será que eles veem? É impressionante como isso aqui é realmente, meu Deus do céu, de arrepiar. Assim Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozem, até Gedeão. E, de uma só vez, tomou Josué todos esses reis de sua terra, porquanto o Senhor, o Deus de Israel, pelejara por ele, toma a frente também da batalha. Meu Deus aqui toma a frente da batalha. Tá, então vamos ficando por aqui. Né? Só falta um versículo. Então ele toma a frente da batalha também. É impressionante. Ou seja, a gente fica assim, com o sentimento de, meu Deus do céu, que Deus é esse aqui que faz tudo isso? Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial depois de vencer todo mundo, matar todo mundo, ele volta para o seu recanto, né? Volta o povo todo, agora não tem mais guerra, matou todo mundo, já venceu todas as batalhas, por enquanto. Ele volta lá para o seu acampamento original. Muito bem, comentários para a gente encerrar. Isso aqui é uma Só maravilha. que somos todos irmãos, não teria lógica nenhuma matar todo mundo, ser vencedor e agora estar em paz, que não existe lógica, né? Só isso mesmo. É muito interessante. Lucas, Não, não. beleza. É um tempo que tinha muita guerra, né, Rubinho? Isso aí, É, sim. vários povos também, né? Não, é verdade, meu irmão. Agora, tem guerra muito agora também, em pleno século XXI. É, Mas, dá para se entender olhando o dia de hoje, né? isso, Assim como era antigamente. é. Agora, o que nos deixa, assim, achando meio estranho é que o próprio Deus se metia nas guerras, acompanhava, dava suporte, né, ajudava. É impressionante como isso aqui. Rubinho, dá pra gente comparar com Hitler, né? Porque diz que Hitler ele tinha os mentores também, ele tinha sessão mediúnica, ele escutava essas entidades também. Dizem inclusive que tem comentários, palestras espíritas em que algum palestrante, diz que Hitler era assessorado por espírito das trevas mesmo. E aí, dá no que dá, né? É, com certeza. Dá no que dá. Dá no que dá. Muito bem. Então, olha só, eu estou dizendo isso para vocês porque esse capítulo aqui de Josué, capítulo 10, foi o capítulo que mais me impressionou com relação a esse monte de guerra, esse monte de matança. Nenhum capítulo de todos aqui que a gente já leu até agora foi parecido com esse. Porque esse aqui já superou tudo. Esse aqui superou tudo, meus amigos. Superou tudo. Impressionante. Então vamos lá. Alguém pode fazer a prece de encerramento? Posso? Então vamos lá. Já estou de olhos fechados. Vamos continuar em sintonia com o nosso Divino Mestre Jesus, agradecer aos mentores desse estudo, aos nossos mentores, agradecer essa oportunidade de refletir e de chegar à nossa conclusão, na certeza de que Deus é amor, essa é a certeza.
pedir por todos os irmãos que continuam proporcionando essas guerras, pedir por todos que estão sofrendo as consequências de tantas guerras e tantas violências, de tantas coisas ruins. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Pedir paz para o nosso planeta, paz para o nosso país. Pedir pelos irmãos que não puderam estar presentes no nosso estudo. Pedir pelo Espiritismo, para que possamos cada dia mais aprender e colocar em prática. Mais uma vez, queremos agradecer, pedir pelos nossos familiares, muita paz, muita luz no nosso lar, em todos os lares do planeta. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, Marlene. Boa noite, Lucas. Boa Bom final de noite. semana para vocês. Tá. E até a Senhor, próxima. vocês também. Tchau, tchau, meus irmãos.